Faremos agora o resumo da lição de número 6, lição muito importante, porque está nos falando aqui, o avivamento no ministério de Pedro. O apóstolo Pedro foi um apóstolo muito importante e nós vamos ver, a vida de Pedro antes do avivamento e a vida de Pedro após o dia de Pentecoste, após o dia que ele foi cheio do Espírito Santo. O texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. E a verdade prática está dizendo: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então, a vida de um crente ela pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Por isso que precisamos, a igreja nos nossos dias está carente, precisa deste avivamento. Vamos falar também sobre isso aqui no tópico, na última parte, aqui na parte 3. Viu? Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 14 ao versículo de número 24. A introdução está dizendo assim: nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus em dois momentos de sua vida. O primeiro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, Pedro era impulsivo, ele era voluntarioso. O que quer dizer isso? Ele agia segundo a sua própria vontade e ele é espiritualmente débil. Agora, depois, na segunda parte, nós vamos ver o que? Depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio da unção, cheio do poder de Deus, tá bom? Na primeira parte, então, Pedro antes do Pentecostes. Vamos ver aqui, no item 1, as duas atitudes de Pedro antes do Pentecostes. Um certo dia, Jesus perguntou aos discípulos, ele disse assim, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: o que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? E então eles responderam, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então, a partir dessas respostas, Jesus indagou eles mesmos, disse assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Então aí, veja bem, essa história está lá em São Mateus 16. Agora no versículo 16 e 17, São Mateus 16, o próprio Pedro vai responder, diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, ou seja, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi não foi as faculdades humanas, não foi simplesmente o conhecimento humano quem tu revelou, quer dizer, não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Pedro ficou alegre, ou seja, o Papai do céu te revelou isso. Então agora certamente Pedro sentiu gratificado, porque ele foi elogiado ali por Jesus. Veja bem, imediatamente após esse episódio, olha só, poucos versículos, 5 versículos depois, Jesus começa a dizer o quê? Jesus começa a dizer que ele iria a Jerusalém, padeceria nas mãos dos religiosos, e ressuscitaria o terceiro dia. Olha só o que Pedro fala com ele, 5 versículos depois, São Mateus, capítulo 16, versículo 16 e 17. Pedro, ele é elogiado. Agora 5 versículos depois, no versículo 22, diz assim, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Pedro quis o quê? Quis falar com Jesus que aquilo não aconteceria. Pedro ficou com dó, Jesus vai ser morto, nem prestou atenção, eles não prestavam atenção no que Jesus falava, então ele não entendeu que queria ressuscitar o terceiro dia. Então veja bem, de pronto, Jesus o repreendeu. Aí Jesus fala para ele assim, em São Mateus 16, versículo 23, Jesus repreendia, ele diz assim, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Tem traduções que falam de pedra de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas que são dos homens. Olha só, então agora Pedro foi repreendido. Certamente ficou triste, ficou ali, quem sabe decepcionado, mas não deixou de continuar ao lado de Jesus. Mas o que quer dizer com isso aqui? Eu quero dizer com isso aqui, porque se nós não vigiarmos, nós mesmos podemos falar coisas que são contrárias à vontade de Deus ou à palavra de Deus. É a mesma coisa quando alguém diz assim, eu arrumei um serviço na outra cidade, eu vou mudar para lá. Alguém diz, eu vou fazer uma oração contrária porque você não vá. Nada disso, o crente não usa essa expressão oração contrária, o crente usa a expressão vou orar para que seja feita a vontade de Deus e que você esteja em paz e esteja na direção do Espírito Santo, amém? No item 2 aqui, na parte primeira, no item 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Então olha o que acontece com ele antes do Pentecostes.
Nesse episódio aqui, quando Jesus foi preso, estava preso, foi julgado aquela noite inteira, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Veja bem, a primeira vez foi diante de uma criada, está lá, né, registrado está lá registrado no capítulo 26 de São Mateus, esta história, né? Agora, a segunda vez que ele nega foi diante de outra criada, está escrito lá também em São Mateus, versículo 26, está a partir do versículo 69, viu? E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, né, que não conhecia. Depois desse momento, o galo cantou. Este galo cantou, alguns estudiosos nos dizem que era uma troca de guarda que havia ali às 3 horas da madrugada. Na última vigília da noite, né, havia uma troca de guarda ali dos romanos, então tocava-se ali uma trombeta. Então, provavelmente, quando fala o galo cantou, seria isto, viu? Então, ali, quando toca aquela trombeta, ou que o galo cantou, Pedro, então, reflete e lembra, né? Nossa, neguei Jesus 3 vezes, ficou chateado, ficou sentido, né? E nessa ocasião, um dos evangelhos diz que Jesus passa e olha para ele, né? Então veja bem Jesus olhando para ele na terceira vez que ele nega Jesus, ficou triste, né? Pedro ficou triste. Mas só que tem o seguinte, depois nós vamos ver que na ressurreição de Jesus, quando o anjo manda ali um recado para eles, então ele cita Pedro. Então certamente quando alguém chegou ali e falou, olha, Jesus ressuscitou e disse que vai encontrar com vocês na Galileia. E falou também para você, viu, Pedro? Então Pedro sentiu o quê? Pedro falou, nossa, então certamente ele me quer, certamente ele não vai me deixar, ele não vai abrir mão de mim. Então é isso que a palavra de Deus diz. Diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, todo aquele que o Pai me der, Jesus falou, todo aquele que o Pai me der, este virá a mim, e todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, amém? Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar, né, o espiritualmente fraco. Então Deus pode restaurar o espiritualmente fraco, nós não podemos abrir mão de ninguém por causa de uma falha, viu? Tomamos cuidado. Parte 2 aqui da lição. Pedro após o Pentecostes, vamos ver aqui, né? No item 1, Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, porque eles falavam ali línguas estranhas, a Bíblia fala glossolalia, e quando todos se reuniram para ver, diz a Bíblia também que eles entendiam no seu dialecto. Então ali Deus realizou ali 2 grandes milagres, ou seja, batizou eles com o Espírito Santo, e quando as pessoas chegaram perto para ver, que era glossolalia, língua estranha, quando chegaram perto para ver, os entendiam no seu próprio dialecto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então naquela ocasião Pedro se levanta, né, e começa a pregar ali o evangelho cheio do Espírito Santo, começa a pregar o evangelho para eles. Diz a Bíblia que eles se compungiram, viu? Diz a Bíblia que eles se compungiram. O que é compungiram? Eles no seu coração se converteram, e Pedro, diante daquela pregação, eles então falam com Pedro. Então Pedro não fez aquele apelo tradicional, viu? Olha, venham até Jesus. Não, eles se compungiram, eles se converteram e disseram a Pedro, o que nós fazemos? Então Pedro diz a eles, né? Creio no Senhor Jesus Cristo e sejam batizados em nome de Jesus. Quando Pedro diz sejam batizados em nome de Jesus, Pedro não está falando uma fórmula batismal, não. Pedro está usando o poder de Deus, ele dizendo, olha, em nome de Jesus vocês vão ser batizados. Então na hora do batismo, certamente Pedro usou a fórmula batismal que Jesus ensinou para eles. Ide, né, ensinai, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O resultado ali foi quase 3.000 almas salvas. No item 2 aqui, Pedro e o coxo, e a cura do coxo ali. Então, quando Pedro e João estavam subindo a hora da oração, então ali na porta chamada Formosa de Jerusalém, havia um coxo, né, que já estava ali há muito tempo. E aquele coxo pede uma esmola para eles. Eles respondem, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar. E em nome de Jesus mandou que aquele coxo se levantasse, e ele foi curado. E aquele coxo, ao ser curado, ele começa a glorificar a Deus, né, e exaltar o nome do Senhor. E logo depois o apóstolo Pedro aproveitou essa ocasião deste milagre e começou a pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, e foi dizendo a todos eles, né, que aquele enfermo recebeu perfeita saúde, foi no nome de Jesus. Item 3, Pedro avivado em outras ocasiões. Então Pedro foi cheio do Espírito Santo,
permaneceu avivado e teve uma vida avivada. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a pessoa se alegre um dia no Espírito Santo e depois se entristeça no outro. Um dia acha que está muito crente, no outro dia acha que não está crente de forma alguma. Então nós temos que ter equilíbrio. É uma vida avivada, é uma vida cheia do Espírito Santo, viu? O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, né, com a mensagem do apóstolo. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio e o tribunal religioso ali dos judeus. O que acontece? Os apóstolos foram interrogados pelo Sinédrio, ali pelo sumo sacerdote, sobre com que autoridade faziam aquilo. E é claro, qual autoridade? Eles disseram, é no nome de Jesus a quem os judeus crucificaram injustamente. Após serem liberados da prisão, Pedro e João reuniram com os demais apóstolos, relataram o ocorrido e oraram. E quando estava orando, ali diz a palavra de Deus que o lugar tremeu. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, essa história. Em Lídia, houve um grandioso avivamento, né? Quando Pedro ali chegou, orou por um homem chamado Enéas, que era paralítico há 8 anos, e esse Enéas foi curado. Houve ali muitas conversões. Essa história está em Atos, capítulo 9, versículo 34 e 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42, ou seja, Pedro viveu uma vida avivada. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo e permaneceu cheio do Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para com as nossas vidas, viu? Nos encher do Espírito Santo e que a gente possa guardar o bom depósito, né? Estar com esse tanque de combustível espiritual sempre cheio. Parte 3 aqui, a igreja de hoje é o avivamento do Pentecostes. A igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que antes da sua vinda, da sua volta, né, haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta, dizendo assim, ó, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Então nós estamos vivendo esses dias de falta de fé, de falta de união, de falta de comunhão, de falta de estar mais congregando. Hoje, por qualquer motivo, a pessoa falta numa santa ceia, é um aniversário, é não sei o que. Parece que a pessoa tem prazer em faltar de um culto, de estar adorando ao Senhor por qualquer motivo. No item 2, tempos de multiplicação da iniquidade. A própria palavra já diz, né? Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então isso é notório nos tempos de hoje. O apóstolo Paulo falou lá para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, ele disse assim, olha, tempos trabalhosos, virão tempos trabalhosos. Então a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Paulo estava quando desempenhou o seu ministério em Atos. No item 3 aqui, ó, a igreja será arrebatada. Pastor, mas o senhor acabou de dizer, né, que falta fé, que o amor de muitos tem se esfriado. Sim, meu querido, mas a igreja será arrebatada e a igreja permanecerá viva. Por isso nós temos que buscar esse avivamento, participar desse avivamento, viu? A parábola das 10 virgens deixa isso bem claro. São Mateus 20, capítulo 25, eram 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 loucas, ou seja, estavam todos na igreja, todos olhavam para as pessoas, todos eram crentes, tudo carregava a Bíblia, tudo participava do culto, mas só que 5 estavam cheias de azeite, estavam cheias de Deus, e 5 não estavam. Então na hora do arrebatamento, o que acontece? Vai subir aquele que está cheio de Deus, aquele que está preparado. Nós temos que tomar este cuidado. Então veja bem, ali quando fala essa história das 10 virgens, era uma virgem preparada para o noivo. Então é o simbolismo da igreja. A igreja está preparada para o noivo. E a igreja subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Amém? Seremos então arrebatados, porque somos esta igreja viva do Senhor Jesus Cristo. Conclusão, o ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecostes ele não tinha firmeza, era precipitado, voluntarioso, ou seja, né, fazia as coisas à sua própria vontade, mas depois passou a existir um Pedro cheio de Deus, cheio de unção, cheio de sabedoria, e que cumpria o que? A vontade do Senhor. Que sejamos também cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, para cumprirmos a vontade do nosso Senhor. Amém? Vamos para nossas perguntas. Pergunta número 1, diante de quem Pedro negou Jesus 3 vezes? Então ele negou Jesus diante de
de duas criadas, né, quer dizer, em duas ocasiões, e na terceira ocasião, diante de várias pessoas. Pergunta 2, qual foi o impacto dos ouvintes com a pregação de Pedro? Então teve tão grande impacto sobre os ouvintes, que muitos deles compungiram no seu coração e indagavam-lhe a respeito de que deveriam fazer, ou seja, se converteram no seu coração e disseram, que faremos? E ele disse a eles, né, vocês têm que crer no Senhor e vocês serão batizados em nome de Jesus, ou seja, no poder de Jesus, pela graça de Jesus, vocês vão ser batizados. Pergunta 3, qual foi o tema da pregação de Pedro após o milagre do coxo? Então Pedro aproveitou aquele milagre daquela ocasião, né, para pregar o que? A respeito da morte e ressurreição de Jesus, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus, ou seja, toda glória, toda honra Pedro deu então a Jesus. Pergunta 4, como pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes? Só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Nós precisamos entender que precisamos deste derramamento do Espírito Santo, precisamos estar vivos, de pé e fazendo a vontade do Senhor. Pergunta 5, o que o Senhor Jesus previu que aconteceria antes da sua volta? Então ele previu, né, que haveria muita falta de fé. Ele previu também que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas só que tem uma coisa positiva que ele também previu. O que é? Que o evangelho seria pregado, ou seja, tem falta de fé, tem o aumento da iniquidade, tem o amor de muitos que estão se esfriando, mas a igreja está pregando, tem uma igreja viva, tem uma igreja despertada que está pregando, levando o evangelho. Então façamos parte dessa igreja, sejamos cheios do Espírito Santo, e que a graça de Deus, e que a graça do Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, e vamos dizer juntos, amém, amém, e até a próxima aula.